E professora, tudo bem? Vou aqui apresentar meu algoritmo genético. E aí eu escolhi aqui o problema da coloração em grafos, então vou descobrir o número cromático aqui do meu grafo, ou seja, o menor número de cores possível que eu possa colorir o meu grafo, sendo que nenhuma vértice que é ligada a outra vértice tem a mesma cor. Então uma vértice que está ligada a outra nunca vai ter a mesma cor, né? Então a gente vai ter que descobrir aí o menor número possível de cores. Então aqui ele só cria o meu grafo aqui de uma maneira meio simples. O meu grafo aqui vai ter 40 vértices e vou criar aqui o meu array do grafo, né? E esse array do grafo é onde eu vou colocar os meus cromossomos, né? Então, o meu cromossomo vai ser exatamente o meu vértice e o meu vértice vai ter um array de ligações. Então, ele vai ter esse array de ligações. Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai ser um, um array de 40 posições mostrando a quem ele liga. Se for igual a um ele liga, se for igual a zero ele não está ligando. Então é só para mim fazer essa questão do dinâmico, né? Então, às vezes ele vai ligar com um vértice que ele não ligava antes, então é para não ficar igual, não para ser sempre igual. Aqui vai ser só para criar isso mesmo, então aqui ele vai ser de uma maneira aleatória, né? E se ele vai ter ligação ou não. Então o meu gene vai ser se ele tem ligação ou não com outro vértice. Aqui ele está verificando se ele está ligando a ele mesmo, né? Ele não pode ligar a ele mesmo, senão sempre vai dar errado. Então aqui ele ligar a ele mesmo sempre vai ser zero. E aqui eu printo o meu grafo aqui de forma bem simples mesmo. Então, com o meu grafo criado, eu vou limitar o número de cores aqui que eu tenho. Então, o número máximo de cores eu começo em 1 e esse número máximo de cores vai ser o meu maior grau de um vértice. O que é o grau de um vértice? É o quanto de ligações que ele tem com alguém. Por que é isso? Porque o número cromático ele é definido, ele nunca vai ser menor do que esse número, entendeu? Então eu estou colocando desse jeito aí exatamente para mim poder jogar um número alto em que ele não vai ser de primeira, né? Então para ele exatamente ele ir evoluindo até chegar no melhor. Então aqui eu vou pegar a soma do grafo, ou seja, eu vou pegar o quanto de ligações que ele tem, o quanto de grau que ele tem, né? E se esse grau for maior do que o número máximo de cores, eu defino o número máximo como esse sum graph mais um aqui. Então é isso, é só para ele pegar exatamente isso aí o máximo de cores que ele vai ter ali. Então aqui eu vou criar o meu indivíduo usando esse número de cores. Então o número de cores vai ser igual a esse máximo de cores aqui. E vou colocar essa condição como true aqui só para mim verificar se ele já está o melhor possível ou não. Então eu crio aqui um while aqui exatamente para mim ficar rodando isso aí, as minhas gerações, né? E eu vou rodar esse aqui. Até o número de cores ou ele ser igual a zero e a minha condição ser igual a false, né? Então é meio que falar, ó, tem alguma coisa de errado, né? Às vezes é só um vértice ou algo do tipo. Então aqui eu vou criar o meu indivíduo vai ser um array também. E nesse indivíduo aqui eu criar, eu vou adicionar um indivíduo de 1 e ele vai variar de 1 até o meu número de cores. Então a cor dele vai ser ou 1 ou o número máximo de cores, o número de cores ali. Ou seja, se eu tiver 27 cores, ele vai ter ou a cor 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, até chegar ao número de cores. Ou seja, ele tem 27 cores diferentes aí para ter o meu para cada indivíduo. Então cada indivíduo vai ser colorido de uma cor. E aqui eu vou definir o tamanho criar minha população, né? Então minha população ela vai ter 200 indivíduos e eu vou começar aqui na minha geração zero e vou criar aqui o meu array da população. Então para cada é, então vou iterar vou iterar aqui gerando o tamanho da população, né? O meu indivíduo vai ser só, vou chamar essa função criar indivíduo, que eu vou explicar mais para baixo, e vou adicionar esse indivíduo aqui na minha população. É só para exatamente dizer aí gerar 200 indivíduos, né? Ele vai de 1 até 200. Então ele vai, vamos ver aí quem serão os indivíduos iniciais da minha população. Aqui tem a função fitness, a minha função fitness, como é que ela vai funcionar? Para cada indivíduo que esteja ligado a outro
se ele tiver a mesma cor, então eu acrescento um no meu fitness. Isso aí para cada indivíduo na minha população. Então, como é que vai funcionar aí? É, o melhor indivíduo, eu vou pegar o meu melhor indivíduo e verificar o quanto de fitness que ele tem. Quanto maior esse fitness, pior ele é. Então, é um problema de minimização. Precisa de diminuir esse fitness aqui o menor possível. Por quê? O fitness define o quanto de vértices tem ligadas a outros vértices da mesma cor. Então, ele mostra o quanto de vértices errados tem ali, né? Aqui eu vou fazer o meu cruzamento, né? Eu vou pegar o pai e a mãe e fazer dois filhos deles. Então, eu vou pegar um filho que vai pegar a primeira parte da mãe e a segunda parte do pai. E vou pegar um filho que vai pegar a primeira parte do pai e a segunda parte da mãe. Então, é exatamente aqui o que o meu for está fazendo aqui. Então, ele vai só pegar as características de um e características de outro. A cor de um e a cor de outro, né? E vou retornar aqui os meus dois filhos. Tá, então eu vou fazer aqui dois tipos de mutação. Uma mutação mais para o começo, porque no começo tende a mudar muito, né? Porque como ele está começando, ele está muito ruim ainda. Então a minha probabilidade de mutar aqui vai ser maior do que a probabilidade depois. Eu vou colocar esse depois aqui, depois de 200 gerações. 200 populações, né? Então, como é que ele vai funcionar aqui? Eu vou colocar aqui se mutou, se a probabilidade de mutar é ser de 0 a 1. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu vou colocar aqui para gerar um número entre 0 e 1. E se esse número de 0 e 1 ser menor que 0,4, ele vai mutar e vai trocar uma cor com outra, ou a cor de um vértice com a cor de outro. Exatamente para evitar aqueles máximos locais. Então essa mutação aí, às vezes ele está no máximo local e não sabe. Então a mutação troca para ele realmente ir em busca da melhor solução, né? Que a única coisa que muda é a probabilidade sendo 20%, né? Ali em cima era 40%. Aqui eu tenho as duas seleções, a seleção por torneio e a seleção por roleta. A seleção por torneio, ele vai deixar aleatória a minha população e vai fazer o quê? Vai na população de 2 em 2 verificando qual que é o fitness maior. Ou seja, todo mundo que tiver o fitness menor vai prevalecer e todo mundo que tiver o fitness maior vai vazar. Então aqui ele verifica quem que é o menor, se é o primeiro ou o segundo, né? Ele vai de 2 em 2 verificando qual que é melhor e retorna a nova população. Ou seja, a minha nova população ela vai ter só a metade do que ela tinha antes, porque de 2 em 2 ele vai verificar os melhores. E tem a seleção por roleta. A seleção por roleta ela é bem grandinha, né? Mas como é que ela funciona? Ela vai pegar o meu fitness total e o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o fitness total ali e vai acrescentar o fitness de todo mundo. Então, eu tenho até esse cumulativo aí e que ele vai acrescentar o fitness de todo mundo para distribuir um tipo de porcentagem entre todo mundo. Quanto menor o fitness da galera, mais chances de procriar ele tem, mais chances de passar para frente ele tem. Então, ele no geral ele funciona desse jeito aí. Então aqui eu vou criar um while para ele ir evoluindo, né? Essa aqui é a parte que ele vai passando de geração em geração. Então ele começa na geração 0 e esse while vai verificar o que? Se o melhor fitness é diferente de 0 e a geração é diferente de 10.000, ou seja, se o meu melhor fitness ele é maior do que 0, então tem alguma coisa errada, né? Porque ele não tem nenhuma solução válida. E o que eu defini como a geração 10.000 sendo o máximo, porque senão ele ia rodar eternamente, né? Então, a geração 10.000 aqui, ela é o máximo que ele tem para treinar um indivíduo que ele tenha uma solução ótima, né? Então, ou seja, que o fitness aqui seja igual a 0. Então, aqui ele vai passando de geração em geração, então ele tem, igual eu falei, tem 1.000 gerações para fazer isso aqui. E eu vou estar usando aqui a seleção por roleta e jogando essa população na seleção por roleta. Então, vou criar aqui a minha nova população. Vou fazer igual eu fiz lá em cima. Então, eu vou gerar os meus dois filhos, igual já feito lá em cima, né? Então, o filho 1 e o filho 2 vai ser o pai, que é o indivíduo na posição 1, com a mãe na posição 2. Então, sempre vai ser assim. Os pais são os ímpares e as mães são os pares, né? Então, na verdade é o contrário. Os pais são os pares, as mães são os ímpares.
Então ele sempre vai estar procriando e gerando uma nova população com esses dois filhos. Então, e a partir disso aí eu vou mutando os meus indivíduos. Então, igual eu falei aqui, antes da geração 200 ele vai fazer uma mutação, ele tem mais chance de fazer mutação de 40%, e depois da geração 200 ele tem só 20% de causar uma mutação, né? Porque como ele já vai estar perto do melhor, então não tem por que eu mudar ele tanto, entendeu? Não tem por que eu ter tanta chance de mutar ele. Porque ele já está perto do melhor. Se eu mutar ele demais, ele pode regredir demais. E acaba que às vezes ele estava perto do máximo do universo ali. E ele volta para um lugar que ele não devia ir. Então minha população passa a ser essa nova população de filhos mutados aqui ou não mutados, né? Então depois do meu cruzamento ali ele gera essa nova população. Aqui ele vai verificar o melhor fitness, ou seja, ele vê que o melhor fitness aqui, eu vou passar o meu gráfico e vou passar a minha população, o meu indivíduo zero, né? Então, aqui ele só vai definir isso aí, o melhor fitness, que é o meu primeiro indivíduo. Para que ele fez isso aí? Meu primeiro indivíduo eu vou comparar com o segundo, com o terceiro, com o quarto, assim, para mim definir esse melhor fitness aqui. Então, fitness indivíduo aqui. Então, como é que vai funcionar? Para cada indivíduo na população, ele vai ver se o fitness desse indivíduo é menor do que o melhor fitness. Ou seja, se esse fitness aqui, se esse indivíduo é o melhor indivíduo que eu tenho na minha população. Se for o melhor fitness, passa a ser esse indivíduo. Se não, se for, ele passa a ser. E o fit test indivíduo aqui, que é o próximo a ser testado, vai ser esse próprio indivíduo. Aqui eu vou verificar se a minha geração é um múltiplo de 10. Ou seja, a cada 10 gerações eu vou printar qual que foi o melhor indivíduo. Então aqui eu vou... Aqui a geração, eu vou printar essa geração. O melhor fitness da geração, eu vou ver qual que foi o melhor, se ele foi 4, 0, 2. E qual que foi o indivíduo. E vou mostrar ali as ligações desse indivíduo, as cores desse indivíduo. Aqui eu vou gerar os meus genes, né? E vou gerar o meu fit aqui, que vai ser o meu melhor fitness, né? Então, o meu fit ele sempre vai ser exatamente o melhor indivíduo ali. Então, usando esse tanto de cores aqui, o melhor indivíduo foi esse aqui. Então, é só para dizer essa questão aí mesmo. Então, aqui vai ser minha condição de parada, né? Se o meu melhor fitness for diferente de zero, condição passa a ser igual a false. E o grafo é o número de cores mais 1, né? Porque colorável. Então, é tipo assim, se ele, por exemplo, esse caso aqui ele vai ser 9 colorável, né? Então, como é que vai funcionar? O número de cores mais 1 é porque ele vai testar, por exemplo, com 8 e ele vai passar mil gerações e vai ver que ele não conseguiu achar ou que o melhor fitness nunca chegou a zero. Então, ele vai ver que não tem como fazer isso aí. Então, se isso acontecer, ele para o algoritmo e fala, esse grafo é esse número de cores colorável. Se não, ele plota aquele gráfico que eu falei que ia plotar, mostrando a geração e o melhor fitness, e diminui o número de cores para realmente ele continuar evoluindo, né? Sempre diminuindo o número de cores. Então vamos rodar isso aqui para ver como é que funciona. Primeiro ele vai plotar o meu grafo e suas ligações. Aqui você vê que tem as ligações, ó. O primeiro aqui ele liga com o segundo, ó. O zero aqui ele liga com o segundo e assim por diante. Então aqui é só as ligações, ó. Liga com o segundo, liga com esse aqui ele tem outras ligações e assim por diante. Então como é que vai funcionar aqui? O gráfico que eu falei, né? O gráfico. Aqui no começo aqui o melhor fitness era 7 e ele terminou como sendo 0 em 34 gerações, né? Se eu não me engano ali ele vai mostrar ali embaixo, ó. Em 33 gerações ele fez o melhor fitness ser 0, ou seja, ele achou o melhor, a melhor resposta para 26 cores, 25 cores, e fez para 25 cores ele achou o melhor resultado. Então ele vai diminuindo essas cores de 1 em 1. Então vamos lá. Aí a geração 10, geração 20, tipo a geração 10 do 24 cores, geração 20 do 24 cores. E aqui com 38 gerações,
ele conseguiu achar um indivíduo perfeito aqui, né, com a resolução ótima. E ele aqui começou com o melhor fitness em 4, depois ele pulou para 6. E você vê que ele foi diminuindo aqui, igual eu falei. Ele diminui muito no começo, mas pouco no final. Mas isso aqui vai se repetir mais para frente, lá a partir da geração 200, igual a gente vai identificar. Então vamos lá. Até ele achar o melhor indivíduo aqui. Você vê que aqui, ó, esses 5 indivíduos aqui, ó, melhor fitness, quer dizer que tem 5 vértices ali que estão erradas. Aqui tem um indivíduo aqui que ainda está errado, entendeu? Então aqui você vê que ele conseguiu achar o melhor fitness igual a 0 aqui e com 37 gerações do 24 cores, né? 23 cores. Vamos lá, vamos esperar ele gerar isso aí. Aqui, ó, desse jeito ele começou com o melhor fitness sendo 8, ou seja, 8 vértices errados ali e foi até 0. Ou seja, ele vai continuar diminuindo o número de cores até que ele não consiga chegar a 0. Quando ele não conseguir chegar a 0, ele vê que aquilo ali é um limite, então ele fala, ó, o número de cores anterior é o máximo que eu consigo, o mínimo que eu consigo, né? Minimização. Aí ó, ele começou com 10 nesse aqui e chegou a 0 com 43 gerações. Você vê que vai aumentando, né? Chega lá na frente, eles vão precisar de, sei lá, 300 gerações, né? Porque ele vai ficando mais complexo agora com um número menor de cores. Aí ele começou com 8 e foi diminuindo, esse equilíbrio diminui bem rápido. Tem até o Batman aqui, ó. 54 gerações ele achou um indivíduo como que não tem nenhum problema, né? Tá? Aqui, ó, continua descendo bem rápido aqui. Então vamos lá, ele achou com 56 e tá em 19 cores. Eu vou ir pulando aqui até chegar, sei lá, 15 cores ali, exatamente para não ficar muito longo o vídeo. Então aqui ele já tá até com 3 cores, ó, 13 cores. Com 13 cores ele precisou de 96 gerações para conseguir achar um indivíduo com a solução ótima, né, que ele duas vértices não se combinam, né, tem a mesma cor. E a partir daqui vai só ficar maior. Então quer dizer que ele está chegando perto do resultado ótimo, né, do melhor resultado ali, que é um número de cores bem pequeno. Ele deve dar aqui acho que 9 ou 8 cores, né, depende do gráfico que ele gerou lá em cima. Igual eu falei, né, o gráfico ele é bem aleatório exatamente para não ter essa questão de ficar repetindo, né, o resultado. A gente quer aqui uma coisa que seja dinâmica. Olha aqui, ele chegou o melhor indivíduo em 140 e poucas gerações, né? Você vê que ainda está bem complicado dele achar esse indivíduo aí. Um indivíduo com 12, 16, 20. Então você vê que ele antes ele já começava com um ou dois vértices errados, agora ele está começando com 20. Então é exatamente porque é por causa da falta de cores. Você vê que aqui as cores eles estão indo só até 10. Ali 220, agora ele começa a mutar menos, ó, porque ele está chegando perto do melhor. Então usando 10 cores aqui ele achou em 262 gerações. Você vê que aqui, ó, igual eu falei, a partir aqui do perto de 200 aqui, ele não muta tanto, porque já está perto do ótimo, né? Então para que eu vou mutar tanto se ele já está tão perto de chegar lá? Às vezes você muta alguma parte dele ali que é essencial para ele fazer essa conexão aí, velho. Então vamos aqui para a última, provavelmente, né? Ele vai tentar aqui com 9. Então 9 corzinhas aí. Aqui você vê que esses números aqui são as cores, né? Cada posição dessa aqui tem o seu próprio cromossomo, né? Seu indivíduo, esse aqui é só a cor do indivíduo. E esse indivíduo tem as suas ligações e assim por diante. Então aqui ele demorou muito, ó, usando 9 cores, ele demorou 270 gerações para achar, né? Chegou no 0. Então aqui você vê que ele já começa a ter um padrãozinho aqui de cair menos ali no final, exatamente por causa das mutações, né? Agora provavelmente é a última, né? Pensei que a última ia ser a última, mas vamos ver. Acho que aqui vai chegar em 1000 e ele não vai achar, e ele vai falar que ele é um 8 colorável, né? Um 9 colorável. Aí ó, você vê que aqui, ó, ele ainda tá em 10, 9, ó, pulou para 7, mas aí a partir daí ele vai começar a se estagnar, ó. Ele pulou para 4, não achou um indivíduo melhor.
mesmo ele mutando menos ali, né, mantendo esse padrão aí de um indivíduo ali tá quase perfeito, entre aspas, né, ele tá mais adaptado, aí ele tá gerando aí, ó, 500 gerações e ainda não foi. Você vê que ele quase não tá mudando quase nada, ó. Então você vê que, ó, de uma geração para outra é praticamente igual. Então ele provavelmente que chegou no seu melhor possível, né, que era 9 cores, e testando com 8 cores ele não tá achando nenhum indivíduo perfeito, ó. Que tem zero, né? Um indivíduo perfeito não, um indivíduo ótimo, né? Um indivíduo que consiga resolver isso aí com aqueles cromossomos de ligações que a gente passou. Genes de ligações que a gente passou. Ó, 800 gerações e até agora nada. Então provavelmente esse é o limite, né? É o 9 colorável mesmo que eu tinha falado. Ele vai chegar em 1000 gerações e ele vai parar exatamente porque eu estabeleci esse limite, senão ele ia ficar rodando infinito tentando achar o melhor, né? Então, ó, passou de 1000. Será que eu mudei alguma coisa que não devia? Então, eu tinha falado que tinha colocado 1000, né? Eu tinha colocado 10.000, né? Então, ele passou aqui por 10.000 gerações. Você vê que é uma geração muito alta. E ele não achou nenhum indivíduo que tinha fitness zero, ou seja, que não tinha defeitos, né? Que era um indivíduo ótimo. Então, depois de 10.000, eu coloquei o limite de 10.000 ali. Tinha colocado 1000, mas às vezes eu devo ter modificado aqui. E não achei nenhum, então eu coloquei que ele é um glafo 9 colorável, ou seja, ele testou com 8, testou 10.000 vezes com 8, 10.000 indivíduos, 10.000 gerações de indivíduos e não achou nenhum.